Por que se tem medo da morte? Como relatam os pacientes que tiveram uma experiência de quase morte? Uma paciente minha me relatou, estando seu corpo clinicamente morto e fazendo as manobras de reanimação, me contou tudo o que estava ocorrendo no meu serviço de urgências, que são várias dependências. A seguir, eles referem que entram em contato com uns seres. Eles os chamam de seres. Antes de sua experiência de quase morte, tinham um defeito físico, inclusive alguns cegos de nascimento. Os pacientes, durante o intervalo de tempo em que vivenciaram sua EQM, sua experiência de quase morte, o defeito físico desapareceu. O de Max Planck, Pauli, Einstein, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Eddington, e então a conclusão que diz, sabe qual é? Qual é? Eles perseguem e buscam e demonstram que há uma energia primordial, uma consciência quântica universal. Bem-vindos a um novo episódio do Compare Podcast. Como podem ver, mudamos mais uma vez o cenário. Estamos na Clínica Planas, em Barcelona, porque, para quem não conhece, a Clínica Planas é a clínica do Dr. O Planas, que, como já sabem, esteve no canal, muito amigo meu. E é a clínica de cirurgia estética mais grande da Europa. Então, nos deixaram usá-la hoje para gravar, o que é incrível. Imagino que já estarão aparecendo planos enquanto falo. O Dr. Jorge Planas nos cedeu o espaço para gravar a entrevista de hoje. Já sabem que sou de Madrid, então vim até Barcelona apenas para conhecer o convidado de hoje e para ter a oportunidade e claro, o prazer de entrevistá-lo. Então, sem mais delongas, vou dar a palavra ao convidado. Nosso convidado de hoje é médico cirurgião do Hospital de Barcelona e presidente da seção sénior do Colégio de Médicos de Barcelona, assim como da Associação de Médicos Sénior do Hospital Universitário de Bellvitge. Além de 92 artigos médicos, escreveu um livro sobre o câncer de pâncreas e recebeu o Prêmio de Excelência Profissional do Colégio Oficial de Médicos de Barcelona. É um verdadeiro prazer ter hoje aqui, em um novo episódio do Compare Podcast, o Dr. Manel Sansegarra. Como vai? Como está? Bom dia, é um prazer e uma satisfação estar entre vocês e com a ideia de tentar então esclarecer aspectos importantes que penso que podem ajudar a abrir consciências, a despertar consciências que acredito e tenho a ilusão de que há uma das finalidades com tudo o que estou fazendo. Hoje em primeiro lugar, doutor, já lhe disse fora das câmaras, mas digo-lhe na frente da audiência, é um verdadeiro prazer tê-lo aqui. Eu o descobri há um ano e assisti a um monte de entrevistas e conferências suas porque me parecem muito interessantes. Hoje vamos falar de temas que, como você bem disse, vão abrir consciências, vão ser, acredito, de vital importância e acho que para muitas pessoas que nos estarão ouvindo vai até mudar a vida e sua forma de pensar. Antes disso, queria mencionar e queria fazer menção a um livro que vai sair agora no outono, não é? Que está escrevendo com Juan Carlos Cebrián. Se lhe parece, porque sabe porque comento isso no início? Porque muitas pessoas, quando termina a entrevista, adoraram a entrevista ou adoraram as palavras do entrevistado e sempre me perguntam como podemos escrever algum livro, podemos encontrá-lo, etc, etc. Então, se lhe parece bem, pergunto isso para esclarecer aos espectadores. Pois é, eu me interessei pelos temas, especialmente pelas experiências de quase morte, pelas vivências e experiências que me contavam os pacientes que eu tratei com o diagnóstico de morte clínica e que eu, reanimando-os com os métodos de reanimação cardiorrespiratória, consegui recuperar alguns deles. E alguns desses pacientes, me relataram experiências próximas à morte. Investiguei muito esse tema. Entrei em contato com outros especialistas para ampliar meus conhecimentos e, no final, minha experiência eu tentei e devido também, aos pedidos de muitas pessoas que me solicitam, eu escrevi um livro que reúne todas essas experiências e vivências dos meus pacientes e minhas conclusões no estudo das mesmas, na qual colaborou o meu bom amigo e jornalista Juan Carlos Cebrián e que em breve já estará na gráfica. A editorial Planeta é quem vai editá-la. Eu calculo que no verão ou depois do verão o livro já sairá à venda, ou seja, estará disponível para aquisição. O título do livro é A Supraconsciência Existe. Há vida depois da vida? Este é o título do livro.
Fenomenal. Bom, pois, já sabem os espectadores, então fiquem atentos. Isso será publicado em março. Bom, pois vão ter que esperar alguns meses, mas bem, valerá a pena. Então, hoje já vamos, doutor, com o que o trouxe aqui e a nós a Barcelona, que é a vida após a morte. Mas antes de tudo, queria perguntar se é preciso ter medo da morte. A nossa sociedade atual, a nossa civilização, se fundamenta muito em um grande materialismo. E a identidade desta sociedade materialista é o que definimos como ego. O ego é nossa identidade, repito, materialista, tem uma origem externa, portanto é insegura, incompleta, mutável, depende muito da opinião dos outros e seus objetivos são sucesso, fama, riqueza, poder, domínio. Para conseguir esses objetivos, o ego muitas vezes adota dinâmicas vitais negativas, nas quais pode imperar, pois a competitividade excessiva, os ciúmes, as invejas, os ódios, a agressividade e a violência. Gosta, ao falar de violência, de lembrar as palavras de Gandhi, que dizia: a violência é o limite da incompetência. Pois bem, como o ego se fundamenta totalmente na matéria, no corpo, e todos sabemos que a morte é uma realidade, é o fato mais democrático que existe, ninguém escapa dela. No momento em que a pessoa morre, o corpo desaparece, se transforma, então o ego desaparece. Esta é a causa de que atualmente, como impera o ego, e o ego sabe que a morte supõe o fim da sua existência, pois as pessoas têm medo da morte. A morte é um tabu. Por que se tem medo da morte? Tem-se medo da morte, em primeiro lugar, porque a passagem da vida para a morte costuma ser incômoda, dolorosa, de grande solidão. Todos nós tivemos algum familiar ou amigo com câncer de esôfago, de pâncreas, que é o que eu opero e trato, pois como o doente vai se deteriorando, sofrendo, até que chega ao fim em caquexia, só pele e osso. Até o ponto de, quando falece, os familiares e amigos dizem: agora pobrezinho poderá descansar, ou seja, a transição assusta. Em segundo lugar, porque representa uma passagem para o desconhecido. Isso é o que mais angustia o ego. Não sabemos o que acontece, as pessoas não sabem. Há uma grande ignorância a esse respeito. A terceira causa do medo da morte é porque deixamos tudo, deixamos familiares, amigos, bens materiais pelos quais tanto lutamos, até desperdiçamos nossa vida. Viemos sem nada e vamos sem nada. E, por último, temos um instinto de conservação extremamente potente que nos fixa à vida. Esses 4 fatores condicionam o fato de vermos a morte nesta civilização em que impera o grande ego, a egomania, como um tabu, como algo que assusta, como algo que tememos, por isso não se quer falar. É um tema que as pessoas preferem deixar de lado. Bem, como devemos explicar a morte? Ou seja, alguém que acaba de perder um familiar, o que deveríamos dizer a essa pessoa? Como deveríamos explicar isso? Para poder interpretar a morte é fundamental, depende totalmente da concepção existencial que tenhamos. Se nos fundamentarmos no ego, por mais que expliquemos que a morte, o único que poderemos dizer a uma pessoa, a um amigo, a um familiar, é que agora descansa a pessoa que morreu, porque com a morte tudo acaba. Ou seja, já nunca mais a veremos e nunca mais saberemos nada dessa pessoa. Em contrapartida, esta não é a nossa realidade existencial. Nossa realidade existencial, e hoje temos provas reais, objetivas, com uma base científica, que nos permitem demonstrar que após a morte continua a nossa realidade existencial. É o que se chama de consciência não local, a supraconsciência ou também espírito. Pode-se definir de várias maneiras. Se nossa verdadeira identidade, o que nos torna únicos e exclusivos, persiste, quer dizer que o corpo é uma capa, um traje que vestimos, que adotamos de forma muito temporária, mas nossa verdadeira identidade persiste. Então, se temos essa concepção existencial, é muito fácil falar e ajudar os familiares e amigos quando perdem um ente querido. Não se preocupe, ele completou seu ciclo na dimensão humana, mas sua verdadeira essência perdura em outra dimensão.
Sim, eu gostaria de aprofundar um pouco nisso que comentava sobre a supraconsciência. Desenvolver um pouco mais. O que é essa supraconsciência e como podemos acessá-la? Se há alguma maneira de acessar. Sim, com a ideia ou concepção materialista do método cartesiano e newtoniano que adota ou se reconhece uma consciência materialista que definimos como ego, nossa identidade do ego é uma identidade totalmente passageira. Ou seja, a concepção antropológica do ser humano, do ponto de vista materialista do método científico e, portanto, com a identidade do ego, podemos defini-la como corpo, que é matéria, e mente, com todas as atividades mentais e anímicas, como são pensamentos, como são recordações, memória, consciência. Ou seja, todas as atividades anímicas dependem da nossa mente, mas, segundo o método científico, essas atividades são um epifenómeno da matéria, ou seja, são consequência da atividade metabólica bioquímica da matéria das células nervosas. Portanto, do ponto de vista materialista, do ego, do método científico, como definiu muito bem Descartes, um dos fundadores do método científico, penso, logo existo. O que isso quer dizer? Que, segundo o método científico, a morte implica deixar de pensar. Pela destruição e morte de nossas células, portanto, deixar de existir. Com o método científico, repito, a morte supõe o fim da nossa existência. Acaba tudo. Mas hoje em dia sabemos que isso não é verdade. E como sabemos isso? Pois eu, pessoalmente, através de uma série de fenómenos que definimos como transcendentais, ou seja, que há um componente que o materialismo do método científico não pode explicar. E de todos esses fenómenos, o que me interessou são as experiências de quase morte. O que são as experiências de quase morte? As experiências de quase morte são uma série de vivências e experiências que nos contam ou nos manifestam os pacientes que diagnosticamos de morte clínica por diversas causas. Ou seja, pacientes que estão em parada cardíaca, parada respiratória, sem reflexos e sem atividade mental, não têm absolutamente nenhuma atividade. O eletrocardiograma é plano e o eletroencefalograma, a partir de 15, 20 segundos, também é plano, não há atividade. Pois bem, se conseguimos recuperá-lo com as medidas de reanimação cardiorrespiratória que vocês conhecem, massagem cardíaca, punção intracardíaca, com adrenalina para estimular a contratilidade cardíaca, aplicação de descargas com o DEA, com o desfibrilador, pois há uma porcentagem de pacientes que conseguimos recuperar. Eu recuperei bastantes desses doentes. Então, alguns desses doentes me contaram uma série de vivências e experiências que realmente me chamaram muito a atenção. Sempre, e quero insistir nisso, coincidindo com o tempo, do ponto de vista temporal em que o paciente estava clinicamente morto, ou seja, não havia atividade cardíaca nem atividade mental. Ou seja, durante este intervalo de tempo é quando ele desenvolveu essas vivências e experiências. Então, eu estudei essas vivências e experiências e tive uma série de surpresas ao estudá-las, e daqui pude eu deduzir que realmente nós somos corpo, que é matéria, somos mente, com atividades anímicas, mas que temos nossa autêntica identidade. O que nos torna únicos e exclusivos é o que eu chamo de supraconsciência. É uma consciência que está acima da consciência local ou neuronal, da qual falamos antes, e essa consciência perdura. Também pode ser chamada, outros a chamam de consciência não local porque tem continuidade fora do cérebro, e outros a definem como espírito. Podemos dar o nome que quisermos. O importante é que após a morte física persiste uma consciência que é a nossa autêntica identidade e que tem características, entre elas que é eterna, ou seja, que existiu, existe e existirá sempre. Portanto, não há que temer a morte, porque nossa realidade existencial perdura e perdurará eternamente. O que fica, o que perdemos, é a envoltura, o traje, o estojo que durante um tempo adquire nossa autêntica identidade, a supraconsciência, para desenvolver. O que chamamos de vida humana, que é tridimensional o período de nossa vida humana, mas nossa verdadeira identidade perdura, nossa supraconsciência.
E aprofundando um pouco mais nas experiências de quase morte, que me parecem fascinantes. De fato, tenho muitas perguntas sobre elas e assim as farei. Queria perguntar sobre os pacientes. Como são para eles? Como relatam os pacientes que tiveram uma experiência de quase morte, essas experiências? Valha a redundância. Sim, em primeiro lugar, essas experiências é importante. Eu as estudei profundamente e vi que têm uma série de características. São muito, muito frequentes. São milhares e milhares os casos descritos na Bibliografia Mundial de Experiências de pacientes que tiveram experiências de quase morte. Em segundo lugar, têm uma estruturação lógica. Em terceiro lugar, essas experiências repetem dentro das experiências uma série de itens ou fenómenos em todos os pacientes. Ou seja, as diferenças que existem entre as experiências de quase morte de um paciente para outro são mais de matiz do que conceituais. Em terceiro lugar, os pacientes se lembram dessas experiências por toda a vida. Quanto mais tempo passa, mais presentes estão em sua vida. E, finalmente, constituem um grande impacto anímico no paciente. Até, especialmente no que se refere à sua concepção existencial, que muda profundamente e isso determina uma mudança na sua dinâmica vital, no seu papel vital. Eu acompanhei esses pacientes durante um tempo para ver a patologia grave que tiveram, como evolui, e também porque me interessou muito ver esse impacto psicológico. Depois, se quiser, podemos comentar em que consiste o impacto psicológico, como se manifesta nesses pacientes. O que relatam esses pacientes? Esses pacientes têm medo de nos relatar sua experiência próxima, o que chamamos de ECM, experiências de quase morte. Por que têm medo? Porque veem que isso é uma coisa estranha, que foge da normalidade e têm medo de que lhes digam que isso é ou alucinações ou que estão emocionalmente mal. Inclusive na biografia mundial há pacientes que foram diagnosticados como psicopatas por relatar sua experiência de quase morte e receberam tratamento psiquiátrico. Ou seja, são relutantes. É preciso perguntar e insistir nisso. E referem o seguinte: em primeiro lugar, a primeira coisa que referem é a sensação de sair do corpo e de uma posição elevada veem exatamente o que está acontecendo naquele ambiente. Ficam muito surpresos porque a primeira coisa que veem é o seu corpo, que identificam uma série de profissionais de saúde que estão atuando reanimando o seu corpo. Não entendem o que está acontecendo. Em segundo lugar, tenta-se comunicar. É impossível se comunicar no estado em que ele se encontra com os meios habituais de comunicação, na nossa dimensão humana com o pessoal de saúde que está tratando ou reanimando seu corpo. Uma paciente, por exemplo, veio, tentou-me tocar e a surpresa dela foi grande porque ao me tocar passou através de mim. Passam com facilidade através de estruturas sólidas. Então esta paciente, por exemplo, passou através e te relatam com todo tipo de detalhes o que está ocorrendo em lugares que podem ser muito distantes, até mesmo nas antípodas. Há casos descritos, pacientes sendo reanimados nos Estados Unidos contaram o que ocorria nas antípodas na Austrália. Uma paciente minha me relatou, estando seu corpo clinicamente morto e fazendo as manobras de reanimação, me contou tudo o que estava ocorrendo no meu serviço de urgências, que são várias dependências. A seguir, eles relatam que entram em contato com uns seres, eles os chamam de seres de luz, que os ajudam. Começam a notar cada vez mais uma sensação de paz, de harmonia e de alegria. É frequente também que entrem em contato com entes queridos já falecidos. Uma paciente minha entrou em contato com sua mãe, o que lhe trouxe uma grande alegria. E finalmente todos falam de uma luz. E ao contactar com a luz, a sensação de paz, de harmonia e especialmente de alegria e amor adquire dimensões jamais vivenciadas na dimensão humana. É frequente também que refiram que, como se fosse uma tela, possam observar os fatos mais importantes de sua vida. E, finalmente, os seres, esses da luz, dizem-lhes que têm que regressar, que não terminaram seu ciclo na dimensão humana. A maioria deles diz que não quer voltar, porque a situação é tão prazerosa e de tanto gozo na outra dimensão em que se encontram neste momento que não querem. Outros pedem por sua responsabilidade. Por exemplo, mães que têm filhos pequenos, que têm algumas responsabilidades
querem voltar volitivamente, voluntariamente, mas a grande maioria se recusa. Isso, de uma maneira global, com pequenos detalhes, influencia, pois, logicamente, o nível conceitual ou cultural da pessoa, a educação religiosa que tenha. Os princípios introduzem, como podem imaginar, eu não quero tocar em aspectos religiosos, mas, logicamente, as pessoas crentes, pois aqui introduzem terminologia relacionada com suas crenças religiosas. Mas, conceitualmente, o que importa são eles. Todos esses itens estão muito bem descritos por Bruce Greyson, uma das pessoas com grande experiência a nível mundial sobre as experiências de quase-morte. Depois, entendo também que uma das características das experiências de quase-morte é que são experiências muito vívidas, não é? Que se distanciam e se afastam muito de, por exemplo, alucinações, não é? Inclusive, há um médico muito famoso, que é Eben Alexander, no caso dele, que era uma pessoa, muito relutante a este tipo, praticamente materialista, muito negacionista de questões espirituais. E ele teve uma experiência de quase-morte e desde então é um defensor ferrenho delas. Diz que são experiências muito vívidas, que de forma alguma são nebulosas ou enevoadas ou que ou borradas, não é? Então eu queria perguntar também, normalmente os doentes, as pessoas que tiveram experiências de quase-morte, isso lhes causa uma transformação, que é muito diferente do que acontece com as alucinações, por exemplo, não? Normalmente, por exemplo, perdem o medo da morte, relativizam a perda dos entes queridos, começam a ter vidas mais pacíficas, pensam bem em questões mais como pode ser o amor, a amizade, a família, etc. Isso é verdade? Totalmente verdade o que eu disse. Em primeiro lugar, eles referem a experiência de quase-morte, eles a definem. Diz, doutor, isso não é um sonho, é totalmente diferente de um sonho. É um impacto emocional brutal que esses pacientes têm. Então, como já lhe disse anteriormente, eu segui esses pacientes e tentei, descobrir e controlar em que consiste o impacto psicológico. Para eles é profundíssimo. Em primeiro lugar, eles dizem que se sentem, como mencionei no início, muito incompreendidos. Não podem relatar suas vivências nem aos médicos, nem às enfermeiras, nem aos familiares, nem aos amigos, porque não os entendem. Como você disse muito bem, dizem-lhes que são alucinações ou experiências estranhas que não têm importância. Em segundo lugar, perdem totalmente o medo da morte. Absolutamente. Houve doentes que me disseram o seguinte: doutor, você me prejudicou reanimando-me. Você me prejudicou totalmente. Ou seja, eu não queria voltar e você me reanimou. Você me prejudicou totalmente. Ou seja, eu não queria voltar e você me reanimou. Outros pacientes me dizem, a experiência de quase-morte me proporcionou o conhecimento da minha verdadeira realidade existencial. Agora sei realmente o que é a vida. Sei o que é a vida na situação humana tridimensional e sei qual é a minha realidade existencial, que é outra dimensão que perdura a minha vida. Então, eu lhes pergunto, para você, nascer o que é? Diz, nascer é a coisa mais simples do mundo. É pegar um traje, um corpo que é como um traje, uma capa, um estojo que se usa por um tempo, estojo que é pó de estrelas, não é? É a matéria que se produziu há 13.780 milhões de anos no Big Bang e que durante um tempo nos empresta este pó de estrelas, que é uma energia, é matéria, e que para cumprir uma função que cobre nossa autêntica identidade, nossa supraconsciência, e quando cumprimos nossa função nesta situação tridimensional, devolvemos ao universo, não se perde nem um átomo. Então eu lhes pergunto, a vida tem interesse? Diz, a vida é maravilhosa. Dizem, na dimensão humana não somos realmente felizes, temos momentos de prazer, mas a verdadeira felicidade, que é essa sensação de paz, de harmonia, que se origina em nosso interior, isso só se tem quando alguém conhece e vivencia sua supraconsciência. Shiboshi. O mesmo que a liberdade, o autêntico livre-arbítrio, a autêntica liberdade é quando alguém se rege por sua supraconsciência, não por seu ego. O ego nos vem condicionado nesta dinâmica por um caráter com alguns hábitos que condicionaram o caráter. E este caráter, pois, determina a forma de pensar e, portanto, nosso sentimento, nosso estado de ânimo.
Esses hábitos nos foram inculcados e muitas vezes não é nossa maneira autêntica de pensar. Portanto, a liberdade autêntica só é através da supraconsciência. Tornam-se muito intuitivos. A intuição é saber a verdade sem raciociná-la, surge automaticamente. É uma expressão da nossa supraconsciência que é onisciente, sabe tudo, nunca nos engana. Outra característica é que perdem o interesse pelo material. O material é valorizado como um meio para poder desenvolver sua vida na dimensão humana, mas já não é um objetivo, não é a finalidade que era antes, quando o ego, a egomania, imperava neles. Outro aspecto importante é que se tornam tremendamente empáticos, altruístas, amorosos, bondosos, justos. Chama muito a atenção deles e o que mais dói é quando lembram que viram sua vida como se fosse uma tela durante a experiência de quase morte. E o que mais doeu foi quando viram que tinham realizado voluntariamente algum ato negativo que prejudicava uma pessoa, um animal ou o planeta. Ou seja, isso é o que realmente mais os magoa. Portanto, tornam-se tremendamente amorosos, empáticos, bondosos. Aí, finalmente, desperta neles uma grande espiritualidade. Perde interesse à afiliação religiosa. Eles já não são amantes de dogmas, mas têm uma necessidade de projetar sua essência autêntica, que é a sua supraconsciência, que é holística em relação à consciência universal, a consciência primeira, o que nós definimos como Deus, os cristãos e católicos. Nossa consciência, esta supraconsciência nossa, é holística com a consciência primeira. Então, esta espiritualidade é a necessidade da nossa supraconsciência de retornar à sua origem, retornar a Deus. Esta é a verdadeira necessidade de espiritualidade desses pacientes. Tudo isso condiciona, como lhes disse antes, uma mudança profunda e importante na sua dinâmica vital, no seu papel vital. Há um americano, já sabe que são Bush, é muito amante das estatísticas, que fez um estudo dos pacientes que tinham tido experiências de quase morte e que estavam casados. 75% se divorciaram. Porquê? Porque mudou a mentalidade de quem teve a experiência de quase morte, seja o homem ou a mulher, mudou totalmente sua mentalidade, sua dinâmica vital, e o outro, o parceiro, logicamente disse: você já não é quem eu conheci. Ou seja, que condiciona problemas de relacionamento e por isso houve uma incidência tão elevada de divórcios nos pacientes que nos casamentos, que um dos dois, ou casais, um dos dois tinha vivenciado uma ECM. Depois também, antes de já fazer a pergunta, comentou muitas coisas, tanto a ideia de Deus como questões filosóficas, que depois sim gostaria de aprofundar um pouco nelas, porque me parecem muito interessantes. Mas, seguindo um pouco isso das experiências de quase morte, há casos que são verdadeiramente anómalos, não? Por exemplo, Elisabeth Kubler-Ross documentou que há pessoas cegas que tiveram experiências de quase morte e que foram capazes de transcrever ou de explicar tudo o que acontecia no quarto naquele momento. Você tem toda a razão. Inclusive, há um autor norte-americano que recolheu os casos de pacientes que tinham tido uma experiência de quase morte e que, em sua dimensão humana, na vida normal, antes de sua experiência de quase morte, tinham ou um defeito físico, ou lhes faltava uma perna ou um braço, inclusive alguns cegos de nascimento, que nunca tinham visto uma imagem. Então, com toda surpresa, os pacientes, durante o intervalo de tempo em que vivenciaram sua experiência de quase morte, o defeito físico desapareceu. Se lhes faltava um membro, uma perna, tinham a perna. Se lhes faltava um braço, tinham o braço. Os cegos que nunca tinham visto um objeto real, até material, porque tinham cegueira de nascença, viram tranquilamente, ficaram francamente impressionados e surpresos. Descobriram o que é a visão, viram pela primeira vez na vida. Ou seja, você tem razão ao comentar, na experiência de quase morte, todos esses defeitos físicos que podemos ter em nossa dimensão humana desaparecem totalmente. E depois, isso que eu comentaria, não são exatamente
coisas das experiências de quase morte, mas isso é o passo prévio e me parece também interessante e digno de mencionar, que é que se documentaram casos de pessoas com Alzheimer e com Alzheimer muito avançado, nas quais depois recuperaram a lucidez antes de morrer e até falaram e iniciaram conversas com pessoas que, além disso, depois faleceram anos antes ou não estão nesse quarto. Também, isso é verdade, isso está documentado. Então pensem que no Alzheimer há uma perda de memória devido ao depósito de uma proteína anómala, que é a substância amiloide, em uma parte do cérebro chamada hipocampo, do sistema límbico do cérebro médio, que por filogenia é o cérebro dos mamíferos. Há uma vacuolização, numa destruição do hipocampo e perdem a memória. Pois bem, no momento da morte, algum paciente está descrito. Algum paciente de Alzheimer lembrou e começou a falar, recuperou sua memória. Por que recuperou sua memória? Isso pode ser interpretado porque no momento da morte é quando se desprende a supraconsciência. Por isso não temam a transição final. A passagem final da vida para a morte, a transição quando a supraconsciência já sai, nossa verdadeira identidade é a que se manifesta. Podem então contactar com entes queridos já falecidos que vêm ajudar na transição. Então recuperam todas as faculdades, podem recuperar totalmente. A supraconsciência é onisciente, onipotente e onipresente, eterna, sabe tudo e pode tudo. Então, quando se manifesta, quando surge no momento do trânsito a supraconsciência, pode manifestar todas as suas capacidades, entre elas recuperar totalmente a memória. Isso é verdade. Claro, porque então aqui estaríamos afirmando que a memória está incluída dentro da consciência, porque aqui abrimos outro melão que acho que é muito interessante. Isso eu comentava antes de começar a gravação, que, claro, verdadeiramente, do meu entendimento, do meu ponto de vista, o grande debate científico que há, não, é se o cérebro é o que gera a consciência ou se cérebro e consciência estão dissociados. Então, claro, há pois, pessoas como, por exemplo, a doutora britânica Penny Sartori, que trabalhou na UTI, que tem um trabalho chamado Consciência e Cérebro, e ela fala que o cérebro canaliza a consciência, mas não a cria. Van Lommel, que é um cardiologista muito renomado, que deixou tudo para se dedicar a investigar as experiências de quase morte. E, por sinal, em 1988 publicou na The Lancet um artigo. Em 2001, em El Lancet. Acho que esse foi o segundo, se não me engano. O primeiro de 88 e o segundo em... Tem no seu livro, também tem no seu livro. E, bem, de fato, os que supervisionaram o artigo o consideram impecável, que foi um artigo científico muito bom, com as garantias que assim tem. E, bem, ele também fala dessa dissociação de cérebro-consciência e fala que o corpo é recipiente. E, bem, durante o curso, desde que nascemos até que morremos, desenvolve-se uma consciência e quando o corpo morre, a consciência continua vivendo. E ele, se não me engano, diz que essa consciência inclui a memória. Então, isso é verdade. Nossa memória pertenceria à nossa consciência. Você acredita? Este tocou muitos temas. Pode atacar todos. Sim. Olhem, em primeiro lugar, devemos diferenciar três conceitos: o que é consciência, alma e espírito. São três coisas distintas, embora às vezes os autores possam mudar a terminologia, mas há três coisas distintas. É indubitável que temos uma consciência neuronal ou local de origem cerebral, que se deve à atividade metabólica dos neurónios, à bioquímica dos neurónios. Prova disso é que quando inibimos a atividade neuronal, como no sono com uma anestesia, nossa consciência desaparece. Isto, do ponto de vista materialista do método científico, não tem explicação, porque eu o demonstrarei claramente. Do ponto de vista científico, a atividade metabólica neuronal é reagir a algumas moléculas que reagem entre si. As moléculas são partículas, são matéria. Não tem explicação com o método científico que de reagir matéria com matéria resulte em uma atividade anímica que não tem substrato material. Isto com o método científico não se pode explicar. Isto se pode explicar com a física teórica. Com a mecânica quântica, sim, que é o que nos demonstra que a origem, a estrutura básica do universo não é a matéria, mas sim a energia. Tudo é energia.
Neste sentido, sim. Ou seja, temos uma memória local ou neuronal. Além disso, nós temos nossa supraconsciência, que já dissemos que é onipresente, é eterna, onisciente, sabe tudo e onipotente pode tudo. Portanto, na morte, a morte implica desprender-se do corpo. Portanto, esta consciência local deixará de existir, porque já os neurónios morrem e se destroem, mas nossa supraconsciência, que sabe tudo, é eterna, perdura eternamente. Então, qual é a diferença entre consciência, alma e espírito? Consciência refere-se à consciência local ou neuronal, né? É a que dissemos que é produzida pela atividade dos neurónios. No outro extremo está o espírito, que corresponde à supraconsciência, que é a nossa verdadeira identidade. É a manifestação ou expressão da consciência universal em cada um de nós. Os cristãos, Jesus dizia, estáis feitos à imagem e semelhança de Abba. Abba é a consciência primeira. Em filosofias orientais diz-se, é a expressão finita do infinito. O infinito, a consciência universal que nós, os cristãos, definimos como Deus, manifesta-se em cada um de nós. É a supraconsciência, é eterna, é a nossa verdadeira identidade. São os dois. E no meio está a alma. O que é a alma? A alma é o subconsciente de Freud. É onde está a nossa história. É onde está toda a nossa vida. E isso é o que levamos, o que nas filosofias orientais diriam que é o karma, a lei de causa e efeito. Cada pessoa em sua evolução tem um caminho e tem umas consequências, um karma, e isso levamos conosco. Então, a pergunta que é muito boa que você fez, perguntou antes, se temos a supraconsciência, que é a nossa autêntica identidade, e durante nossa vida humana temos uma consciência local ou neuronal, como se relacionam? Se nossa autêntica identidade é a supraconsciência, mas na dimensão humana se manifesta a consciência local. Isto foi descrito muito bem por Roger Penrose, Prémio Nobel em 2020, por seus trabalhos sobre os buracos negros, matemático e cosmólogo da Universidade de Oxford. E também de uma maneira sincrónica, com sincronia, escreveu Stuart Hameroff, que é psicólogo e anestesista do Arizona, na Universidade do Arizona. Ele escreveu através dos microtúbulos. Na realidade, o que demonstraram é que nosso cérebro atua como uma interface, atua como um aparelho de televisão. Quem realmente proporciona a nossa verdadeira identidade, nossa verdadeira atividade anímica, é a supraconsciência. Nosso cérebro age como uma televisão. A televisão recebe ondas eletromagnéticas que lhe fornecem informações. E a televisão transforma essas informações em imagem e som. Nosso cérebro faz o mesmo. A informação fundamental vem da supraconsciência e nossa consciência local ou neuronal a transforma em imagens, sons, em pensamentos, no que quisermos. Como essas duas consciências se relacionam? O que eu disse antes, Roger Penrose e Hameroff falaram dos microtúbulos. Os microtúbulos fazem parte do microesqueleto das células eucarióticas, ou seja, células que têm membrana nuclear, e é uma estrutura formada por uma proteína, que é a tubulina alfa e beta, que tem uma estrutura em forma helicoidal vazia, há água dentro, conteúdo aquoso. E é precisamente nesta zona onde há uma transferência quântica de informação entre a supraconsciência e a consciência local ou neuronal. Os que estavam contra essa teoria alegaram que, para que ocorresse transferência quântica, isso teria que acontecer a uma temperatura de zero absoluto, de menos 273 graus Celsius, e a essa temperatura a vida humana é inviável. Então eles tentaram demonstrá-lo, até que atualmente isso está cientificamente comprovado. Hoje sabemos, depois há um trabalho maravilhoso que foi feito na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e que publicaram na Science 2007, que demonstraram que a fotossíntese
Já sabem que a fotossíntese é um fenómeno fundamental na vida do nosso planeta. É a transformação da matéria inorgânica em orgânica por uma proteína, que é a clorofila, realizada por células chamadas cloroplastos, que existem em bactérias e, sobretudo, nas plantas. É o que dá a cor verde às folhas das plantas. Pois bem, esta clorofila absorve a energia solar. O CO2 da atmosfera intervém na água e é o que permite a transformação de inorgânico em orgânico. A captação de energia pela clorofila hoje está demonstrada que é por um efeito quântico. Por isso já falamos de biologia quântica, ou seja, demonstraram claramente que podem ocorrer fenómenos quânticos nas temperaturas ambientais em nossa vida. Hoje é preciso ter muito cuidado porque é incipiente, mas a biologia quântica já começa a ter algumas bases que a justificam. E há 4 princípios da mecânica quântica que justificam a biologia quântica, que são a coerência quântica, a superposição de estados, é o fenómeno túnel e depois o entrelaçamento quântico. Esses 4 fenómenos explicam que os princípios básicos da mecânica quântica podem atuar e permitem a biologia quântica. Repito que é preciso ser ainda muito cuidadoso, mas que explicam o fenómeno de Roger Penrose e Stuart Hameroff. De fato, gosto muito que você tenha mencionado Penrose, porque quando José Carlos González Hurtado veio aqui para falar sobre a existência de Deus, ele o cito em inúmeras ocasiões, e de fato seu livro, que bom, tem um livro falando, não, com provas científicas da existência de Deus. E bom, também cita Penrose e todas essas coisas que você estava comentando me eram familiares porque ele também as comentou. Uma coisa que eu queria comentar também. Bom, você falou do karma, depois vou te perguntar um pouquinho mais sobre isso, mas gostaria de te perguntar sobre a dualidade, pelo menos do ponto de vista ou desde... Sim, do ponto de vista conceitual dos cristãos sobre o céu e o inferno, Kenneth Ring documenta ou detalha 3 tipos de experiências de quase morte. A primeira são as experiências inversas, nas quais, bem, digamos que a pessoa que as tem vê o mesmo que os outros, mas sente medo, não é? E então fica um pouco reticente. Depois a segunda seria o vazio total, não é? Que é como uma experiência de desamparo, de inexistência, bem isso, de vazio, não é? E depois há uma terceira que é as infernais. Nesta se detalha que os pacientes antes têm visões terríveis, sensação de ameaça, de tormento. Houve uma quarta, mas que, bem, esta não está tão catalogada, que é como uma espécie de sensação de julgamento final, não é? De fato, há cerca de 10 anos, o famoso caso de Glória Lago, que foi, bem, uma garota que teve, se não me engano, da Hispanoamérica, mas bem, que foi basicamente é um caso de uma garota que teve uma dessas experiências, uma experiência negativa, por assim dizer. E bem, diz que, ao que parece, ela era católica, invocou a Deus e por assim dizer, como que saiu do mau momento. Há um cientista, Hubert Knoblauch, ele é alemão, não sei se pronuncia assim, que relata que em torno de 4%, é algo complexo e não está tão estudado, mas bem, é uma aproximação, de que 4% das experiências próximas à morte são negativas, como as que mencionei. Isso é verdade, existem experiências de quase morte que poderiam nos dizer que há um inferno, um julgamento final. O que você está dizendo é verdade. Nem todas as experiências de quase morte são agradáveis, O enfermo realmente descobre uma situação de bem-estar, de alegria, de paz e, sobretudo, insiste muito no amor. Insiste muitíssimo. Nem todas são assim, mas há uma certa porcentagem que são chamadas de terríveis ou demoníacas. Eu não tive nenhum paciente meu que me tenha manifestado deste tipo de experiências de quase morte. Existem. Quanto há pouca experiência porque a casuística é baixa. Evidentemente, situa-se abaixo de 10%. De 5% a 7% depende. E já repito que eu não tenho experiência com eles. Esses pacientes, o problema desses grandes pacientes, os que viveram um caso, é depois da experiência de quase morte. Têm uns problemas psicológicos e psiquiátricos impressionantes pelo que viveram e precisam de um suporte psiquiátrico profundíssimo e intensíssimo porque passam francamente mal.
Exatamente porque o têm, não se sabe. O que parece ser é que há uma certa relação, repito que eu não tenho experiência nisso, é o que li, que há uma certa relação, são pacientes que tiveram uma vida muito tumultuada. Ou seja, uma vida muito complexa. Então essas pessoas nos manifestam, os que voltam e têm essa experiência, nos fazem pensar que quem age mal bem deve passar muito mal. E o que age bem, estará bem, é o que diríamos o céu ou o inferno. Quero manifestar desde o princípio que eu me fundamento totalmente no método científico, na medicina convencional clássica. Eu não sou médium, nem sou vidente, nem tenho experiência em medicinas energéticas, nem tenho experiência em medicinas, em tratamentos complementares. Eu me fundamento totalmente. Portanto, o que acontece depois, eu não sou especialista nisso. Eu posso então explicar o que me contam meus pacientes, que recupero e depois investiguei como podemos justificá-las se há algumas bases científicas. O que sim, há escritos, por exemplo, o livro tibetano dos mortos. Já sabem que essas pessoas são muito evoluídas. São pessoas que voluntariamente não só podem atravessar durante a morte ou em uma experiência de quase morte, mas que voluntariamente, conscientemente, podem chegar a contatar com a supraconsciência. Estas pessoas tão evoluídas atravessam, se desdobram e estas pessoas escreveram o livro tibetano dos mortos e falam de 16 níveis. Ou seja, de acordo com o grau de evolução do karma que a pessoa condiciona, dizem eles, durante sua vida na dimensão humana, vai para um karma mais ou menos afastado da divindade, portanto, do bem-estar, do prazer e do amor. Isso é o que dizem. Repito que eu não tenho experiência nisso, mas parece que há uma relação pelo que dizem, que podem ser vivências terríveis e demoníacas, em pessoas que levam ao que parece uma vida e que nas pessoas com essa capacidade de ver o além, que eu não tenho de forma alguma, referem em seus estudos, no livro tibetano dos mortos, esses níveis que podem ter uma correlação com o que nós chamamos de céu e inferno. Ok. E uma pergunta sobre a causa das experiências de quase morte. Acredita que a ingestão de medicamentos ou a ingestão de medicamentos poderia ser a causadora dessas experiências tão vívidas? Olhe, como é lógico, os defensores do método materialista científico a todo custo que só se fundamentam em uma ontologia materialista, essas pessoas não aceitam as experiências de quase morte, dizem que são alucinações. E quando lhes comentamos as experiências de quase morte, nos dizem que são provocadas por várias causas. Todas são hipóteses, não há nenhuma demonstrada com o método científico das que dizem. E as causas são as seguintes. De acordo com o método científico, referem ou condicionam como causas hipóteses não demonstradas às seguintes. Em primeiro lugar, uma regressão ao sono REM, ao sono profundo. Em segundo lugar, referem também a administração de medicamentos. Isso não é verdade, porque meus pacientes, falo sério, os medicamentos que receberam foram injeção de adrenalina, foi bicarbonato a 1 molar para compensar a acidose metabólica, alguns corticoides, ou seja, medicamentos que não provocam absolutamente essas coisas, tá? Em terceiro lugar, eles referem a alteração dos neurotransmissores. Os neurotransmissores são aminoácidos ou neuropeptídeos que intervêm na transmissão do impulso nervo-nervoso de um neurónio a outro, o que chamamos de sinapse neuronal. Dizem que há um aumento de glutamato. O glutamato é um grande excitante da atividade neuronal e pode provocar alucinações parecidas com as que provoca a acetamina, que é um anestésico. Outros dizem que é uma diminuição do GABA, o ácido gama-aminobutírico, outro neurotransmissor que inibe os neurónios. E ao faltar a inibição, os neurónios ficam exaltados. Outros dizem que é devido à N-dimetiltriptamina, parecida à serotonina, que é 5-hidroxitriptamina liberada pela glândula pineal, que também é alucinógena, ou seja, há vários. Outros dizem que é um excesso de neurotransmissores opioides, encefalinas, endorfinas, pela situação de bem-estar. Tudo isso são hipóteses absolutamente não comprovadas. Ou seja, a causa exata não a sabemos. Certo. Existem hipóteses, mas não sabemos.
De fato, a própria Suzanne Blackmore, que também é detratora, bastante detratora desse tipo de experiências, ela afirma, ou afirmava, porque parece ser que ultimamente não sustenta as suas ideias com tanta clareza e contundência, que a causa dessas experiências era a anóxia. De fato, ela, bem, a falta de oxigênio, não é, no cérebro, mas isso tem uma hipótese que se chama hipótese do cérebro agonizante. Sim. Bom, ela diz que é por causa da anóxia. Queria perguntar o que você acha disso, porque há médicos como, bom, cardiologistas, eu tinha comentado antes, não? Como é o caso de Van Lommel, que ele diz que que ele desmente com o argumento tão simples de que se a causa fosse a anoxia, que é pois a falta de oxigênio no cérebro, todos os pacientes que estão a ponto de morrer sofreriam de anoxia porque têm falta de cérebro no oxigênio. Estou de acordo com você, por exemplo, nas estatísticas, a de Vapin Van Lommel, de 344 casos, é das mais amplas. Há estatísticas dos Estados Unidos, na Inglaterra, etc. Há importantes. As estatísticas, ou seja, as mortes clínicas com parada cardiorrespiratória, que produzem experiências de quase morte, situam-se entre 15% e 20%. Ou seja, nem todo mundo as tem. Porque alguns têm e outros não, não sabemos. Quando ocorre uma parada cardiorrespiratória, o cérebro é extremamente sensível à falta de oxigênio. Não se produz hipóxia, se produz anóxia, falta total de oxigênio. Se produz uma falta de glicose, que é a fonte de energia. O cérebro pesa 1,5 kg e consome 20% de toda a energia que gera nosso organismo. Ao contrário do que ocorre com o músculo, que tem reserva de glicose em forma de glicogênio, o cérebro não tem reserva. Continuamente, o sangue fornece a glicose, fornece continuamente. Ao não recircular o sangue devido à parada cardíaca, fica sem fonte energética. Produz-se uma hipercapnia, aumenta o CO2, porque o sangue não o transporta. Produz-se uma acidose metabólica por acúmulo de metabolitos que o sangue não arrasta e por acúmulo de anidrido carbónico. Ou seja, ocorre uma série de alterações na parada cardíaca que não podemos especificar, que é a falta de oxigênio. E como diz muito bem Pim Van Lommel, há muitos casos de situações de anoxia que não são acompanhadas de experiências de quase morte. Se fosse especificamente pela anoxia, todos teriam e não têm. Ou seja, há muitas alterações metabólicas e nenhuma delas está absolutamente comprovada como a causa principal das experiências. Hoje não sabemos por que ocorrem e por que alguns pacientes as têm e outros não. Não sabemos. E porque acham que os cientistas materialistas, não apenas, cientistas médicos, físicos em geral, toda a gama de cientistas não falam disso ou falam disso em voz baixa, porque há muitos detratores. Eu comentava com Susan Blackmore, mas há o caso, por exemplo, de Carl Sagan, que ele dizia, sustentava essa hipótese de que o túnel que se via antes de morrer era uma lembrança do nascimento, que não é necessário. Eu acho que nem comentar, nem mencionar, porque cai por si mesma, não? Porque há pessoas que nascem por cesariana, outras que nascem ao contrário, não? Enfim, há também o caso de Dennis Kobel, que é como um cientista bastante materialista e praticamente negacionista, mais do que cético. Então, queria perguntar se, em alguns casos, a ciência, em vez de ser cética, é negacionista. Não é cética, não. É muito negacionista, às vezes. Eu tive grandes problemas ao falar, pois, por exemplo, com cientistas materialistas. Comentava antes com filósofos ocidentais e com teólogos cristãos. Por que a ciência? Porque a ciência, o método científico, se fundamenta totalmente no real, no objetivo, a objetividade, termo introduzido já por Aristóteles, no que é mensurável, no que nós podemos ver e tocar, que estabelece um dualismo, uma separação entre observador e objeto. Há uma localidade, há uma relação causa e efeito. Ou seja, todos esses fatores são fundamentais para o método científico. E esses fatores desaparecem no momento em que entramos no plano do transcendente. Porque pense que não só há como fenómenos transcendentes,
as experiências de quase morte. Você tem a telepatia, clarividência, precognição, vivências místicas, psicocinesia, experiências dos moribundos, experiências de quase. Ou seja, há muitos fenómenos transcendentais. Esses fenómenos não têm dualidade, não têm materialismo, não têm localidade, não têm objetividade. Então, tudo isso vai contra todos os princípios. Então, o materialista está preso em um armário em que cada parede é um desses objetos que limita a sua visão além do armário. Tem que sair do armário e olhar. E o que nos permite sair do armário e compreender isso? A física teórica, a mecânica quântica. A mecânica quântica introduzida em 1900 por Max Planck é fundamentada, como costumo dizer, na física teórica. Que, por sinal, Planck era crente. Que era crente? Era crente. É que, depois falaremos disso, que é muito curioso. É que a física teórica é a que nos diz que muda radicalmente a concepção estrutural do universo que prega o método científico. Não é a matéria, é toda a energia. São todas ondas eletromagnéticas de frequência e amplitude variável. E com a energia, sim, podemos explicar esta separação, este abismo absoluto que estabelece o método científico entre ciência e metafísica, espiritualidade, entre matéria e espírito. Isso não é verdade. A mecânica quântica nos demonstra como símil. A mecânica quântica nos demonstra que a energia pode se manifestar como partícula, como matéria e como onda, como energia. Então, isso que o método científico não compreende, que é matéria, espírito, tem seu símil na mecânica quântica, em partícula-onda. Claro. Então, a prova está com você, que até mesmo os grandes físicos teóricos, você se referia a Max Planck. Há um grande filósofo que é Ken Wilber, que fez um estudo sobre a concepção existencial e cósmica dos pais da física quântica. Falo de Max Planck, Pauli, Einstein, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Eddington, James Hare. Bem, Heisenberg era judeu. Sim, era judeu. E então, a conclusão que diz, sabe qual é? Qual é? Que são grandes místicos. Perseguem o mesmo que a religião persegue. Eles perseguem, buscam e demonstram que existe uma energia primordial, uma consciência quântica universal. Há algo primordial e que este algo primordial se manifesta em cada um de nós. Eles buscam o que chamam de lei, que englobe, que una todas as quatro forças do universo. Estão buscando isso e reconhecem que buscam o mesmo que busca a religião. Ou seja, eles são grandes místicos. Este é o grande problema do método científico, que está preso em um materialismo absoluto. Outra prova irrefutável que você tem é que os grandes materialistas... Você falou de Eben Alexander. Eben Alexander, um grande neurocirurgião formado em Harvard, que operava o cérebro, que tinha grande conhecimento do cérebro, e lhe falavam das experiências e dizias: isto são tolices, isto são alucinações. Este homem, um dia à noite, acorda com dor de cabeça, entra em coma, o levam para o hospital, fazem uma punção, é raquidiana, sai, é uma cultura, uma meningoencefalite por um gramo negativo, que é uma colibacilo. É gravíssimo, todos morrem. Este homem se recuperou em 6 dias e teve várias experiências de quase morte e escreveu um livro precioso, que é A Prova do Céu. Este homem, que é um grande cientista, que criticava as experiências de cada pessoa e que teve ele uma ou várias, hoje é o grande defensor, como você disse muito bem, a nível científico e a nível mundial, de que a experiência de quase morte é verdadeira. Quando alguém a tem, percebe que isso é diferente. É preciso aceitá-lo. E a mecânica quântica nos permite evitar este grande abismo que o método científico estabeleceu entre ciência e metafísica e religião, entre matéria e espírito, que é tudo a mesma coisa. Um se refere ao mundo macroscópico e o outro se refere a um mundo microscópico, ao estudo das partículas subatômicas. Mas tudo é o mesmo, tudo está interconectado, interrelacionado. E uma pergunta. Abril falou de muitas coisas muito interessantes, mas não estava mencionando a ideia de bem, de Deus ou da consciência primeira. Alguns o chamam de Deus, outros... Bem, há muitos nomes, não é? Se este Deus ou este designer inteligente, aí poderíamos chamá-lo assim... Sim, sim. É a consciência primeira, a que antecedeu, ou o que antecede ao tempo e ao espaço.
Totalmente. A este designer inteligente, a este Deus, algo teve que criá-lo? De modo algum. Este Deus, esta consciência universal, este designer inteligente que você mencionou muito bem, está fora da criação. Está fora da criação. Ele se manifestou na criação com Jesus Cristo, com os avatares Maomé, Jesus Cristo. Todos esses avatares são as manifestações de Deus na dimensão humana. Mas ele, a consciência primeira, está fora da criação. Nele não existe nem espaço nem tempo. E ele é o único que é capaz de criar. E ele criou o universo. E hoje temos provas de que o universo foi criado. Já mencionei antes, eu recomendo um livro que é um best-seller, que é muito interessante, que é de Michel-Yves Bolloré, né? Que é um livro atual, cujo título é Deus, a Ciência e as Causas, onde se demonstra cientificamente que o universo tem uma origem e o universo tem um fim. E há outras causas que justificam a existência de um designer inteligente. Como já disse Einstein, perguntavam a Einstein, você acredita em Deus? E Einstein respondia, diz, eu acredito em um universo perfeito porque, naturalmente, pela segunda lei da termodinâmica, tudo tende à desordem, à entropia que chamamos. Em contrapartida, o universo é perfeito, e quando é perfeito é porque segue algumas leis, e se segue algumas leis, uma inteligência superior as estabeleceu. Ou seja, que há uma inteligência primeira. Há muitas provas que nos permitem demonstrar que o universo tem uma origem e um fim. O materialista não pode aceitar uma origem do universo, porque se aceita que há uma origem, quer dizer que alguém o criou, porque antes não havia nada. Parménides já dizia, do nada absoluto não se pode criar nada. Então, o único que pode criar é uma consciência inteligente que sempre existiu. Esta, sim, pode originar. E hoje em dia sabemos que há 13.780 milhões de anos houve o Big Bang quando se originou. Há uma prova muito simples que vou relembrar. Higgs, um grande cosmólogo americano, na década de 1950, tinha um microscópio mais potente do universo no Monte de Willows, na Califórnia, e estudou as galáxias. E pôde comprovar que as galáxias o universo está em expansão, se separam. E viu que quanto mais distante estava a galáxia, maior era a velocidade de separação. Quando tinha isso bem estudado e calculado matematicamente, sabe o que ele fez? Recuou. E sabe qual foi a surpresa? Que tudo coincidia. Onde? Em um ponto. O que é este ponto? O Big Bang, a teoria da relatividade de Einstein, que relaciona a energia com a massa e o tempo, só é possível e aceitável se aceitarmos uma origem. A morte térmica, que é como o universo terminará. O que é o buraco negro? É o colapso de uma estrela que consumiu toda a sua radioatividade interna, que evolui para uma vermelha, uma gigante vermelha, uma anã branca, e pode resultar em uma estrela de nêutrons, ou um buraco negro. Há um fim. E tudo o que tem princípio e fim quer dizer que alguém o fez. Então, os materialistas não podem aceitar uma origem, porque se há uma origem, alguém o fez. Eles dizem que o universo é eterno. Não é eterno. O universo está claro, igual que a vida. A vida há 3.500 milhões de anos se originou. Também há provas evidentes com os fósseis, etc., de que uma inteligência superior, uma causação descendente que se chama, interveio na formação da vida. Bem, de fato, se me permite acrescentar algo, você criticava, não? Esses cientistas materialistas, porque, claro, se há um Big Bang, se há uma origem, se há um princípio, deve haver um principiador, não? Na União Soviética, o ciente que bem propôs por então já se estava começando a se considerar, porque antes havia uma concepção do universo em estado estacionário. O universo não tinha tido princípio, nem tampouco tinha fim. Já há alguns rios começam já a considerar a teleologia, a doutrina das causas finais, já começam a sentir, a pensar que o universo pode terminar, mas que não havia um princípio, não é? E já quando é um dos que modela, um dos que teoriza sobre o Big Bang, é o
padre Georges Lemaitre, um sacerdote belga. Esse momento foi um ponto de inflexão na ciência, porque, claro, se originou uma espécie de debate entre os que acreditavam no princípio e os que não. De fato, o Big Bang é um apelido pejorativo para zombar. Paul Ree, quem o introduziu, o fez de forma desdenhosa. Efetivamente. E pelo que comentei tudo isso, houve muitos cientistas durante a União Soviética que confirmaram ou que afirmaram com dados objetivos, com dados científicos, que o universo tinha tido um princípio. O que é que acontece? Que como isso era, de certo modo, afirmar que havia um criador, o que fez a União Soviética? O que fizeram os altos cargos? Mandar assassinar esse grupo de cientistas que corroboravam, de certa forma, o Big Bang. Então, é interessante. Queria comentar-lhe algum outro dado que tenho. Sana tinha falado antes também das experiências dos moribundos, que não precisam ser sempre experiências próximas da morte. Não. Mas são dados que, bem, às vezes estremecem e que são coisas que é complicado explicar. O Dr. John Lerma, que é diretor, permitam-me que eu leia, porque bem, seu cargo é longo, é diretor médico de pacientes internados da Unidade de Cuidados Paliativos do Medical Center de Houston, relata que entre 70% e 80% das pessoas esperam que seus entes queridos saiam do quarto antes de morrerem. Como poderíamos? Tenho experiência nisso. Isso se chama experiências dos moribundos. Certo. No meu serviço, tratamos em um hospital de referência, Hospital Universitário de Belvitge, e recebemos pacientes de todo o país. Pacientes que têm patologias que comprometem a situação vital, muito câncer de esófago, de pâncreas, de estômago, patologias muito complexas para transplantes, etc. Portanto, nem sempre podemos curar. Vi muitas pessoas morrerem e disso tenho experiência. O que são essas vivências? Vou dar um exemplo. Lembro-me, por exemplo, de um caso de um paciente com câncer de esôfago, uma pessoa idosa com metástases, que já não era possível adotar atitudes terapêuticas nesses casos terminais. Eu falo com a família, então, para facilitar o trânsito, tirar a angústia, a ansiedade que envolve os últimos momentos, sedá-los com um gotejamento. Então você seda, tira a situação de tensão, angustiante, etc., é ajudá-los no trânsito. Então, um paciente, lembro-me, nesta situação, durante a visita, falei com a família, digo, isto podemos fazer, pobrezinho. Está em situação já, pois terminal, vamos sedá-lo. A família concordou, começamos a sedar o doente e então, no dia seguinte, quando cheguei, vi a família na frente do meu escritório que queria falar comigo. Agradeceram-me por todo o tratamento e o suporte que foi dado ao pai deles, que havia falecido, como eu tinha dito, que estava em uma situação terminal, pois à noite disseram, mas aconteceu uma coisa que não entendemos. Eu já tinha experiência, imaginei o que era. Diz, o que aconteceu? Diz, estava muito sedado colocaram o soro, tranquilinho e tal. Diz, de repente, ele acordou e começou a falar, dirigindo-se aos pés da cama. Diz, começou a falar com a nossa mãe, sua esposa, que havia falecido há anos. E começou a falar, que não sei o quê. E no final, quando terminou de falar, vira-se e diz, vocês não viram que a vossa mãe estava aqui aos pés da cama? E eles ficaram aterrorizados e não viram nada. E depois disso, o paciente voltou novamente a uma situação tranquila e pouco tempo depois faleceu. Diz, o que aconteceu? Isso é frequente? Isso é frequente. Ou seja, que nos últimos momentos de trânsito, então familiares ou pessoas próximas, anexas, com as quais estamos afetivamente muito unidos, podem ajudar no trânsito e podem se manifestar de forma etérea, que eles os veem ou falam com eles para ajudá-los no trânsito. E o final é sempre de alegria, de paz, de harmonia, quando a supraconsciência já aflora. Ou seja, é um fenómeno frequente e os intensivistas e de medicina paliativa têm experiência nisso. Veja o que você leu. Ou seja, é um fato certo que nos demonstra, mais uma vez, que não podemos adotar essa atitude materialista a todo custo, mas sim que existem fenómenos transcendentais, como dissemos, a telepatia, a clarividência, essas experiências dos moribundos, experiências de cada um na morte, que nos justificam que a matéria não é o elemento estrutural, que tudo é energia e que a energia pode se manifestar de uma maneira em forma de ondas. E a energia, que são ondas eletromagnéticas, é sempre informação. A energia é informação. Ou seja, essa consciência que perdura nossa
pode se manifestar de muitas maneiras e que depois da morte física perdura eternamente. É outra prova dessa realidade da nossa existência, que é Pura energia. Entendo então que quando o universo chegar ao seu fim, ao qual espera um fim, nossa consciência continuará sobrevivendo. Eternamente. Porque nossa consciência é holística em relação à primeira consciência. O termo holístico é importante. Holístico é um termo derivado do conceito matemático fractal. Fractal foi introduzido por um matemático austríaco, Mandelbrot, que foi para os Estados Unidos e trabalhou na Universidade de Yale. Fractal deriva da palavra frações. Um fractal é um todo, um holograma total formado por múltiplas partes e cada uma das partes tem a forma e as propriedades do todo. Nossa consciência é um símil muito bom para comparar nossa consciência, é holística, ou seja, faz parte deste fractal. Nossa consciência é Deus e tem suas propriedades, é onipresente, é eterna, é onisciente, sabe tudo. A intuição nunca nos engana e é onipotente. Ou seja, nossa consciência existiu, existe e existirá sempre porque é holística, faz parte da consciência primeira. A única coisa que, quando falamos do fim térmico, no final, a morte térmica do universo, logicamente nos referimos ao que é matéria, massa, matéria, que é energia de baixa frequência, que se manifesta em forma de partícula de matéria. Mas nós estamos em outra dimensão totalmente distinta e nós perduraremos eternamente. E com base um pouco nas experiências que as pessoas tiveram nesta dimensão, sabe-se um pouco quais são as limitações. Explique-me. Por exemplo, há casos em que, se pode atravessar as paredes ou quando faz tocar em alguém, atravessas. Quais são os limites? Entendo que você pode pegar os objetos dessa dimensão e pode interagir com as coisas dessa dimensão. Nós não podemos agir porque nosso corpo, que é a capa, o traje que nossa supraconsciência vestiu e agimos de maneira... Somos tridimensionais, a energia de frequência é muito baixa, é grosseira, é pura matéria, mas é energia de baixa frequência. A prova, isso que você mencionava, a possibilidade de atravessar a nossa supraconsciência quando sai, o que dizem os pacientes, que um autocarro passou através de mim, através das paredes, porque isso se explica perfeitamente por mecânica quântica. Embora nós toquemos a matéria como algo sólido, na realidade está vazia. Tudo é formado por átomos e os átomos são formados por um núcleo com carga positiva, os nêutrons, os prótons e nêutrons sem carga e ao redor os elétrons com carga negativa. Se você pegar um átomo, verá que o átomo tem um núcleo. Onde estão os elétrons? Estão a distâncias enormes. Há enormes espaços entre as partículas subatômicas. Esses espaços permitem com toda facilidade a passagem de ondas eletromagnéticas de alta frequência. Por isso, esses pacientes nos dizem que com toda facilidade podem passar através de mim, através de uma parede, e a atravessam com toda... é o que se chama, do ponto de vista quântico, fenómeno túnel. É como se existisse um túnel que permite a passagem. Enquanto estivermos em uma situação tridimensional, nós, logicamente, somos matéria grosseira. No momento em que nos desprendemos da nossa envoltura material e somos nossa realidade existencial, que é a supraconsciência, que é a energia de alta frequência, então se comporta como tal. Cumpre-se o fenómeno do entrelaçamento quântico, o fenómeno túnel, o fenómeno da coerência quântica, a superposição desta, ou seja, então podem fazer tudo o que eu lhes pergunto. Como é que você pode se deslocar? Sabe o que me diz? É o entrelaçamento quântico. O fenómeno é o mesmo. Ele explica, diz, eu penso que estou na Austrália e já estou. Há uma transferência de informação independente do tempo e do espaço. Eles podem se deslocar onde querem, se querem ir a outro planeta. Estou em Marte agora e está em Marte, ou seja, tem a capacidade de transferência por entrelaçamento da energia independente do tempo e do espaço. Certo. Queria perguntar-lhe, doutor, sobre a ideia da reencarnação, que é um tema tabu, um tema misterioso. Então, sem mais delongas, o que é a reencarnação? Veja, a reencarnação é um tema polêmico. Mas se olharmos a história da humanidade, veremos que os egípcios a aceitavam.
Todas as filosofias orientais, budismo, taoísmo, hinduísmo, se fundamentam para eles na reencarnação, o samadhi, que é o ciclo das reencarnações, ou seja, para eles é fundamental. E no cristianismo, os pais do cristianismo, os primeiros cristãos, aceitavam perfeitamente a reencarnação. Foi a partir de Justiniano, do ano 500, imperador do Império Romano ou Romano Oriental, que decidiram, pois, como dogma, não aceitar a reencarnação. Há vários aspectos. Em primeiro lugar, do ponto de vista filosófico, se nossa vida é um caminho, isso é muito bem expresso por Teilhard de Chardin, que é um jesuíta que, por suas teorias evolucionistas da vida, quase foi desterrado. Queriam excomungá-lo, o desterraram e não deixaram publicar suas obras. No entanto, hoje o Papa Francisco o cita. Este jesuíta disse que nossa vida é um caminho que começa no ponto alfa, onde estamos cheios de impurezas, e neste caminho vamos eliminando as impurezas até chegar ao ponto ômega, que é, digamos, o ponto já sem impurezas, é o que diríamos a santidade no cristianismo, a budeidade ou iluminação em filosofias orientais. Este é o fim da nossa existência na dimensão humana, ir eliminando as impurezas até chegar a um ponto. Então, em uma vida, isso é suficiente. Homem, estamos vendo que pessoas que têm uma vida realmente tormentosa, que cometem crimes e tudo isso, que falecem essas pessoas, e vemos pessoas que são santas, que estão já muito evoluídas. Isso é justo? Ou seja, essa pessoa tem que ter o mesmo reconhecimento, o mesmo tratamento após a morte. Se aceitamos que há uma supraconsciência que persiste e essa pessoa carrega um karma, que é o que chamamos, o que a filosofia chama, bem turvo, chamemos de turvo, muito turvo. O que acontece com essa pessoa se não reencarna? Em contrapartida, o outro santo é uma pessoa que fez uma vida, foi eliminando suas impurezas. Seria justo, se Deus é tremendamente, é amor, é justiça, é bondade, tem as mesmas possibilidades uma criança que nasce no centro da África que não tem nada, que nós que temos tantas coisas para poder evoluir bem, é justo tudo isso? Isto do ponto de vista filosófico. Do ponto de vista, digamos, mais científico, hoje com a hipnose, pode-se chegar a conhecer em pessoas que têm experiência em hipnoses profundas, intensas, a chegar a conhecer, a reconhecer e a recordar vidas passadas. E depois há casos na biografia mundial, os de Brian Weiss, os de Jan Stevenson, que descrevem milhares de casos, sobretudo em crianças que ainda não estão muito moldadas com o ego. Há casos de crianças, por exemplo, de Jan Stevenson, crianças que querem ir a um país onde nunca estiveram e vão lá e começam a dizer: aqui havia uma padaria, aqui havia isto, aqui havia aquilo muito antigo, e a prefeitura comprou e é verdade. E casos tão surpreendentes como no final, esta criança que nunca tinha falado este idioma, começa a falar este idioma. Ou seja, há casos que explicam coisas que aconteceram, que puderam ser demonstradas. Ou seja, dados certificados que, do ponto de vista filosófico e do ponto de vista de certificação, devemos aceitar. A Igreja Católica, eles falam de ressurreição no fim dos tempos. É diferente, mas desde este ponto de vista, digamos, um pouco imparcial, objetivo e científico, está certificado, a hipnose consegue, e do ponto de vista filosófico e moral, pois eu acho que há as pessoas, eu já repito que nisso não tenho experiência, mas há médiuns muito avançados, como Allan Kardec, que é um dos grandes médiuns que já existiram. Essas pessoas falam claramente que entram em contato com os espíritos e falam claramente das reencarnações. Eu não tenho experiência nisso, mas repito, eu acredito por este aspecto filosófico, pelo que está certificado, pelos trabalhos feitos por pessoas, médicos, psiquiatras, que usam a hipnose com medidas terapêuticas. Há provas de que penso que tem que existir a reencarnação, hein?
E entendo então que, sob esta suposição em que todas as almas se reencarnariam, é claro, chegaria por colocar um caso assim como muito, muito grotesco, não? Uma hipérbole. Entendo que Hitler, a alma de Hitler, se reencarnaria e é possível que esteja vivendo ou coexistindo conosco poderia perfeitamente existir em uma situação igualmente tremendamente dramática, De sofrimento, de dores, não sabemos, mas é perfeitamente factível que seu espírito, sua supraconsciência, se reencarne, não sabemos nem quando, nem como, nem onde, mas é perfeitamente justificável que se reencarne em uma situação distinta para a sua evolução. Para a sua evolução. Certo, e a reencarnação, entendo que somos, ou seja, pessoas humanas que se reencarnam em pessoas humanas, ou poderia haver uma reencarnação de pessoas no resto dos seres vivos? Veja, em 2014, em Cambridge, houve uma reunião importante na qual participou, por exemplo, Stephen Hopkins. Já ouviram falar de Stephen Hopkins? Chegaram à conclusão de que todo ser vivo tem consciência. Todo ser vivo. O que muda é o grau de consciência. Uma planta tem consciência, você já viu? Ela reage ao sol. Por exemplo, pode girar-se, buscar, ou seja, tem resposta a estímulos externos. A música influencia as plantas, está comprovado. A música influi nas plantas, está demonstrado. Um cachorro, se vocês têm um animal de estimação, tem 3 aspectos de consciência, uma consciência de 3 níveis. O cachorro tem emoções. Quando o vê, fica contente ao ver seu dono. Tem capacidade de aprendizado e tem memória. Você pode ensinar coisas a ele e ele se lembra. E nós temos a máxima consciência. Nós temos consciência e temos autoconsciência. A autoconsciência é como um espelho que nos permite ver se nossas decisões e atos são éticos ou não são. Ou seja, que há diferentes graus. Quer dizer, uma pessoa que precisa de uma evolução determinada pode reencarnar em uma situação de consciência mais baixa. E eu não sei, porque nisso já lhe disse que não sou, mas pessoas especialistas nisso, como é o caso de Allan Kardec, o certificam. E eu repito que não sou autoridade para dizer isso, porque eu não tenho. Já lhes disse que nem sou vidente, nem sou médium, nem tenho experiência nessas coisas. E é algo em que assim tem experiência na medicina? Sim. Porque, bem, como mencionávamos no início, como é um doutor muito renomado, me queria perguntar qual é a causa de doenças ou qual é a causa das doenças Do século XXI. Olha, a causa das doenças atualmente, e quem fala é um cirurgião. O cirurgião se move fundamentalmente, eu me movo com um método científico, com a medicina convencional totalmente. É o que ensino aos meus estudantes de medicina e aos residentes que durante 5 anos estão no meu serviço, depois passam lá, depois para formá-los em cirurgia geral digestiva. A causa fundamental é a mente. E a causa fundamental da nossa sociedade atual é o ego e o stress que condiciona o ego com a dinâmica vital que determina esse ego. E hoje sabemos como o stress atua. O stress persistente em que vive o ser humano condiciona um estímulo do hipotálamo. O hipotálamo atua sobre a hipófise e a hipófise, através do ACTH, hormônio adrenocorticotrópico, atua sobre as suprarrenais, que começam a liberar cortisol e catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Estas são necessárias para a resposta neuroendócrina à agressão, mas implicam um consumo energético tremendo para o organismo. Então, uma vez que cumpriram sua função, desaparecem. Mas a pessoa que está em estresse contínuo, continuamente está liberando cortisol e catecolaminas. E a persistência do cortisol e catecolaminas provoca distúrbios do coração, do ritmo, distúrbios da pressão arterial, hipertensão, distúrbios do metabolismo do colesterol, distúrbios digestivos. A nível cerebral, condicionam insônia, angústia, perda de memória, dificuldade na aprendizagem, dificuldade na memória e na capacidade de gerir as emoções.
E uma depressão importantíssima sobre o nosso sistema imunológico, tanto o celular quanto o humoral. Está demonstrado que 1 minuto de estresse intenso provoca uma queda do sistema imunológico que dura 6 horas, o que predispõe então a pessoa estressada a padecer infecções, doenças autoimunes e câncer. Observem bem que eu mencionei as causas que condicionam as doenças mais frequentes que determinam a mortalidade em nossa civilização. A doença arteriosclerótica, infartos do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais e câncer. Tudo isso está relacionado com a queda imunológica e com a ação do cortisol e catecolaminas sobre o nosso organismo. Portanto, hoje em dia podemos dizer que mais de 90% das doenças, há doenças multifatoriais que envolvem vários fatores, mas um dos fatores desencadeantes importantíssimos é o ego e o estresse que este ego condiciona em nossa dinâmica vital. Muito, e me dá olhar, acho que é muito esclarecedor, com certeza para muitas pessoas mais. Eu acho que ao estarmos tão interconectados, não é? Vivemos em uma sociedade cada vez mais vertiginosa, mais dinâmica, mais rápida, queremos tudo agora. Exato. E eu acho que este é um dos causadores. Não é coincidência. De facto, eu comentava isso antes fora do podcast, mas eu estou agora criando uma plataforma de saúde mental, porque vivemos na época em que os jovens, e não tão jovens, os adultos também, têm mais depressão, têm mais ansiedade e estão menos felizes, tendo todas as necessidades básicas cobertas, não? Permite-me um parênteses. No Colégio de Médicos estou, como já lhe disse, como presidente da seção de médicos seniores. Foi feito um estudo sobre a mortalidade na Catalunha. Viu-se que a sobrevivência é boa, 85 anos de média na mulher e 83 no homem. E se analisaram as causas de morte, as mais frequentes, foi dito, arteriosclerose, infartos do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais e depois câncer. Mas tivemos uma triste situação ao comprovar que a causa mais importante de mortalidade entre os 15 e os 35 anos era o suicídio. Veja bem o que lhe digo, um suicídio. E isso é consequência da dinâmica vital que estamos adotando em nossa civilização. Essas pressas, esse estresse, esse contínuo ego exaltado, essa competitividade, essa situação tão acelerada que condiciona uma falta de valores, uma falta de ilusão. Eu disse que a vida, uma vez que se entra em contato com a supraconsciência, considera a vida como algo maravilhoso. Pode-se ser feliz, pode-se ser livre. Em contrapartida, essas pessoas com o ego, sem conhecer materialistas, não têm valores e a principal causa é o suicídio. É tristíssimo isso, hein? E então, com base nisso, como acha que se deve enfrentar a vida? É preciso enfrentar a vida, eliminando a ignorância que existe em nossa sociedade, pois há muitos poderes fáticos e muitos elementos em nossa sociedade que têm interesse em manter uma sociedade inculta, doente e pobre. Assim, se controla facilmente. Quando a sociedade perde a ignorância e então conhece a sua verdadeira essência, percebe-se que a vida é maravilhosa, que há valores extraordinários. A vida é maravilhosa. De qualquer forma, pense como disse Tales de Mileto, um dos sábios pré-socráticos. Ele disse: o mais difícil para o ser humano é conhecer-se a si mesmo. E o mais fácil é falar mal dos outros. Isto é o que acontece na nossa sociedade. Este ego tão rápido não pode perder tempo em se conhecer, buscar sua interioridade. Tem que ir sempre ao exterior, ao material, a conseguir bens materiais, luta, competição, riqueza, poder, domínio. Quando sua riqueza tem tudo dentro, em sua supraconsciência. É aí que estão os valores e está o sentido da vida. E como está totalmente a 180 graus contrário à realidade existencial, chega a uma falta de valores. E vemos que a juventude se provoca autólise, se suicida. Bem, de fato, este é um tema, como já lhe comentei, acho que a partir de agora, ao final de cada entrevista, vamos dedicar um tempo, como estamos fazendo agora, para falar da saúde mental, porque é um tema muito, muito importante, é de vital importância. Você mesmo mencionou a relação entre o stress e os falecimentos. Então, eu acho que, isso.
muito interessante e muito obrigado por ter comentado essas coisas que acho que vão interessar aos jovens e aos não tão jovens. Já estamos nos aproximando do final da entrevista, mas há alguma pergunta mais que queria fazer e é em relação à casualidade ou à causalidade. Ou seja, o fato de estarmos gravando agora, neste exato momento, é um fato casual ou causal? Gosto muito da pergunta que fez. Veja, há grandes mentes Einstein. Eu admiro muito Albert Einstein. Albert Einstein disse: não existe o acaso nem a casualidade. Tudo tem sua causalidade. Deus não jogou dados, não dizia? Exato. Diz que o que nós chamamos de casualidade ou acaso é a maneira como a energia, a causa, a consciência quântica universal, a consciência primeira, o que chamamos de Deus, atua no anonimato. Nós não nos damos conta, ou seja, não interpretamos. Uma manifestação claríssima também de que não existe a casualidade. Eu acredito que não existe. Tudo tem sua causa. Se você olhar, eu, por exemplo, na minha vida, há tantos fatos, percebo que a gente diz, não pode ser de tantas casualidades que aconteceram para chegar a um ponto determinado que tinha que chegar. Ou seja, que há uma série de manifestações Ou seja, o que acontece é que consideramos como uma coisa natural e que tinha que ocorrer. Um dos aspectos em que elimina a casualidade é o sincronismo, a sincronicidade. Por exemplo, o que eu dizia antes entre Roger Penrose e Stuart Hameroff. Os dois fizeram o mesmo sem se conectar. Um no Arizona, nos Estados Unidos, e outro na Inglaterra, em Oxford. E chegaram à mesma conclusão. Depois se viram, se juntaram e trabalham juntos e são bons amigos, etc. Esta sincronicidade, há uma transferência de informação, é o entrelaçamento quântico entre coisas relacionadas. E isso nos explica que não há casualidade, mas sim que há sempre uma causalidade. A casualidade não existe. Para mim, a casualidade não existe. Sempre há uma causalidade escondida, não compreendida, que não entendemos. Mas tudo tem uma explicação causal. Onde podemos ou como podemos encontrar a felicidade? A felicidade, já lhe disse antes, única e exclusivamente encontrará a felicidade se você fundamentar sua concepção existencial na supraconsciência. Enquanto a fundamentar no ego, nunca será feliz. O ego é gerido e movido por um caráter. E o caráter é formado, estruturado por uma série de hábitos que foram inculcados, que começam a ser inculcados no útero materno até os 7, 9, 10 anos. É quando se estrutura o caráter da pessoa. Hoje em dia, no ambiente em que vivemos materialista, os hábitos que inculcamos aos nossos filhos são totalmente materialistas. Isso condiciona um ego exaltado. Então, essas pessoas pensam de acordo com esses hábitos inculcados e sua vida emocional e afetiva dependerá desses pensamentos. Os pensamentos geram os sentimentos. Certo. E outra pergunta que tem a ver com a causalidade e casualidade. E também tem a ver, sobretudo, com o tema da reencarnação. É claro, tudo tem uma causa, não? Mas então, por exemplo, as mortes prematuras ou as doenças em crianças, isso teria a ver, por exemplo, com a dívida kármica. Eu já disse que não sou especialista. O que li foram algumas coisas. Allan Kardec, este grande médium, li seus livros, o livro dos médiuns, o livro dos mortos. Este homem diz que essas vidas curtas são para terminar etapas de pessoas que lhes restou um tempo em seu ciclo vital para completar. Eu não sou especialista. Digo o que li, ou seja, essas etapas curtas são etapas ou tempos necessários para completar evoluções que ficaram incompletas. Isso é o que dizem os médiuns. Eu não sei disso. Certo. Então, Não sou especialista. bem, já estamos aproximando ao final. Já estamos praticamente no final. Então agora, não sei o que acha, se eu fizer uma rodada de perguntas curtas. Isso lhes agrada muito. E as pessoas gostam muito, porque, né, além disso, é uma boa maneira de alcançar também muitas pessoas, não é? Como bem sabe, as pessoas já não consomem o conteúdo como consumiam antes, mas sim em pequenos fragmentos. Querem rapidez, rápido. Efetivamente. Mas bem, às vezes, eu critico muito esses algoritmos, mas depois digo, certo,
Mas verdadeiramente, imagina, de 1000 pessoas que veem um vídeo, por exemplo, de 1 milhão, pois se 1% depois vai ver o vídeo longo e possam estabelecer bases. Me serve. E é mais que suficiente. Assim que tenho algumas tenho como, na verdade são poucas. Perguntas curtas. Pode ser sim ou não, ou bem são curtas, de resposta rápida. Vamos com a primeira. A ciência demonstra que há vida após a morte? Atualmente, sim, temos meios científicos que demonstram que após a morte física, nossa existência continua em outra dimensão. A consciência está separada do cérebro. Há uma consciência neuronal que definimos como consequência da atividade dos neurónios e há uma supraconsciência que perdura apesar da morte, que é não local, que tem a capacidade de sair fora do desto. Existe o karma? Totalmente. O karma está no nosso subconsciente, é a nossa história. Existe a reencarnação? Para mim, sim. Eu acho que sim. Deus existe? Para mim, estou totalmente convencido de que o que eu chamo de Deus é essa consciência universal, o princípio de todas as religiões que você pode chamar do que quiser, mas existe, estou convencidíssimo. E Alga ou alguém criou este Deus? De modo algum. Está acima, fora da criação, sempre existiu e sempre existirá. É possível chegar a vidas passadas através da regressão? Totalmente. A hipnose, com a regressão que se consegue, isso está demonstrado por eminentes psiquiatras, Brian Weiss e Ian Stevenson, de que se pode chegar a contatar e conhecer vidas passadas. Existe a casualidade ou a causalidade? Para mim, existe sempre a causalidade, não a casualidade. A casualidade é a forma como a consciência universal atua no anonimato. O estresse é uma das causas das doenças de hoje em dia? Totalmente. O stress condiciona, é determinado pela personalidade do indivíduo, que é o ego. O ego e o stress, para mim, são os desencadeadores de mais de 90% das doenças da atualidade. Existe o céu e o inferno? O céu e o inferno, tal como nos explicaram, eu não aceito. Existem pessoas que levam um karma bom e outras um karma não tão bom ou muito ruim. E então estes são níveis que determinarão a evolução e, portanto, as reencarnações deverão ser mais ou menos frequentes. Mas isso do céu e do inferno, todas essas coisas, eu não acredito. Certo, então já para terminar, doutor, antes, não sei como estamos bem de tempo, é 1h08, não sei se importa que eu coloque um pequeno vídeo de 7 minutos. Sim. É César Vidal, não sei se o conhece, um historiador e comunicador renomado. Ouvi falar dele, mas não o conheço. No qual ele relata uma experiência de quase morte. Então, não sei se podemos ver com você e pode, se quiser opinar depois. E se só... Estou muito interessado. Fenomenal. Depois vou colocá-lo. Dizes, eu sei como vou morrer. Sim, e eu tive, além disso, uma experiência de estar à porta da morte. Não me pareceu desagradável, muito pelo contrário. Não me pareceu desagradável, todo o contrário. E em um determinado momento decidi deitar-me e enquanto eu estava deitado, de repente me encontrei em um lugar onde havia pessoas que eu conhecia, algumas tinham morrido há muito tempo e me diziam para passar para o lado delas. E nesse momento em que me diziam para passar para o lado deles, eu pensei se passava ou não passava. De fato, olhei para o chão, havia um pequeno riacho que eu podia atravessar, simplesmente dando um salto. E quando estava pensando nisso, de repente ouvi um barulho enorme. O ar-condicionado no quarto onde eu estava quebrou e isso me acordou. Mas acordei com uma dor de cabeça enorme. Eu não tinha conseguido passar para o outro lado, mas acordei com uma dor de cabeça terrível. Quando eu saio do quarto, encontro o dono da casa que me diz que me vê abatido e me diz, você está muito mal. Eu não estou com dor de cabeça, mas dói muito, é verdade, mas nada mais.
E então decidiu-me levar para medir a pressão. Aqui nos Estados Unidos, nos parques de bombeiros, medem a pressão. Há paramédicos e realizam esse tipo de serviço gratuitamente. Minha pressão estava alta. De modo que o paramédico me disse: vá agora mesmo para a emergência no hospital. Fui para a emergência e na emergência me internam imediatamente e me dizem: olhe, com a tensão que você tem agora, você esteve à beira de um acidente vascular cerebral em Washington e eu pessoalmente acredito que se eu tivesse pulado naquele rio e me reunido com aquelas pessoas das quais algumas estavam mortas e eu as conhecia e me chamavam para ir com elas, teria morrido naquela tarde de um acidente vascular cerebral. Segundo a sua perspectiva, também houve uma razão para que o ar-condicionado se avariasse. Coincidência. Casualidade. Ou seja, se você está pensando, este cara está louco, eu compreendo e respeito sua opinião, mas eu pessoalmente estou convencido de que o que no final evita que eu dê o salto e portanto eu fico aqui, é que o ar-condicionado quebrou de uma maneira que o dono da casa ainda está se perguntando o que aconteceu. Ele teve uma experiência de quase morte deste homem. Isto é uma experiência de quase morte. E tanto que a teve. E ele conta muito bem. Viu pessoas, o que dizem, a maneira de explicar e tal, pois muda dependendo do nível cultural. Esta é uma pessoa muito culta. E as crenças religiosas, mas explicam, de repente parado se foi. Viu disso uma sensação de paz, de tranquilidade, de bem, de que estava bem. Viu pessoas conhecidas, mortas e falecidas. E o que te dizem, uns dizem que lhes perguntam, outros se pulam um rio, outras passam definitivamente e ficam lá e não voltam, ou voltam. Você acha que se tivesse cruzado o rio teria falecido? É uma das formas de expressar simbolicamente que você já não volta e fica noutra dimensão, ou retorna para terminar seu ciclo vital na situação, na dimensão humana, que é tridimensional. Alguns se expressam de uma maneira, dizem que os seres de luz me perguntam, outros falam de um rio. Se eu atravessar o rio, já não volto. E se não passo o rio, volto. Vale. Bom, acho que com isso, na verdade, acredito que, sem nenhum tipo de dúvida, uma das melhores conversas, entrevistas que tivemos. Sempre digo que não gosto de dizer que é melhor para não menosprezar o resto dos convidados que também têm seu... Cada um contribui com seu conhecimento e suas experiências e todas têm valor e mérito, de fato. Mas bem, só posso agradecer, doutor. Além de me divertir, aprendi muito. Então, muito obrigado. Foi um verdadeiro prazer conhecê-lo. E nada, dizer à audiência também que muito obrigado por estar atrás da tela. Esperamos que tenham gostado. Não sei se você quer dizer algo para se despedir do sucesso. Sim, eu gosto de terminar estas conversas sempre com uma frase de uma pessoa que respeito muito, que é Ortega y Gasset. Ortega y Gasset disse: o bom docente não é aquele que fornece um fluxo conceitual ao seu auditório, mas sim aquele que, junto com o fluxo conceitual, desperta o espírito crítico. Digo isso porque as pessoas que assistirem a esta entrevista não devem acreditar dogmaticamente no que eu disse. Estudem, busquem informação, raciocinem sobre o que dissemos, cheguem às suas próprias conclusões, é o que tem importância e terá realmente valor e duração em suas mentes. Se acreditarem como dogma, quem estrutura seu caráter em dogmas precisa sempre de um líder. Efetivamente, já não é livre. Vão incutindo ideias, e isso não é liberdade, isso não é autenticidade. E a autenticidade diante de si mesmo só se consegue quando se está racionalmente convencido de uma ideia. Então, se aceita. Tudo o que dissemos, eu peço, por favor, que racionalizem profundamente e, quando estiverem convencidos, acreditem. Se não estiverem, não acreditem. Fenomenal. E com esta grande frase, citando Ortega, que eu também gosto muito, terminamos a entrevista. Como bem disse há alguns minutos, espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado.
Nos vemos na próxima semana com um novo episódio e lembro-vos, como uma breve conclusão, que podem se inscrever e compartilhar a entrevista caso tenham gostado. Então, nada, tchau, tchau.